bem-vinda. Comico! Olá, CCXP! Olha aí, Nossa, esse drone fez um ventinho na minha cara. Tá incrível. Oi, pessoal. E aí? Esse aqui é o Vini. A Luli, olha só, e temos aqui os nossos entrevistadores, convidados. os próximos convidados, que beleza! Eu vou deixar você aqui para você fazer essa entrevista aqui junto com eles. Eu acho que eu vou sair com o Vini também e daqui a pouco a gente volta, certo? Beleza. Boa, valeu galera! Bem-vindos, temos aqui Carlo Ambrosini, a tradutora dele, a Lu, e o Diego Morro, que vai falar com a gente sobre a edição brasileira da obra do Carlo. You can sit here, please. Pode escolher um lugar para você sentar, Diego. Estamos no freestyle aqui. Bom, pessoal, eu sou a Luli, eu não sei, não tô conseguindo ver as câmeras, meu Deus. Aqui é muito BBB, né? Muitas câmeras. Eu sou a Luli e estamos aqui com o Diego Morro, que é o responsável por trazer as obras do Carlo Ambrosini, que está aqui com a gente, quadrinista super famoso na Itália. Diego, pode fazer uma introduçãozinha para quem ainda não conhece o trabalho do Carlo, ou já conhece, mas não sabe que conhece? Claro. Gente, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, valeu Luli. Então, o Carlo é um dos gigantes da nona arte, um dos mais importantes quadrinistas que nós temos no mundo, e o Carlo faz muitos trabalhos para Bonelli. A Bonelli é a editora mais importante da Itália, mais importante da Europa e uma das mais importantes do mundo. O Carlo trabalhou com personagens como Tex, como Dylan Dog, e ele tem uma criação dele, que é o Napoleone, que é um policial maravilhoso, e é algumas edições especiais que a Bonelli reuniu num álbum especial, que é esse que a gente está trazendo para o Brasil, e aí a gente trouxe o Carlo para o Brasil também, e a Lu, né, que consegue, né, a Lu ajudou, a Lu fez a edição, na verdade a Lu editou comigo, né, porque a Lu conhece tudo sobre o material do Carlo, então a Lu trabalhou na edição brasileira também. Legal. Welcome to CCXP, and it's a pleasure talking to you today. Lu, português. Ah, maravilhosa. Me falaram que você ia A traduzir. Lu é brasileira, eu esqueci de falar, para português. Aí eu falei, meu Deus, para inglês. Aí eu achei que eu ia fazer esse alt-tab de italiano para inglês para português. Também pode ser, mas é melhor que seja português e italiano. Legal, maneiro. Então, welcome. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, molto gentile. Grazie. Obrigado, muito gentis. Estamos felizes de ter vocês aqui. E, Diego, quer que eu faça a pergunta? Então, Carlo, quando que você se apaixonou pelos quadrinhos e quando que você viu que podia ser um autor de quadrinhos? Hai capito? Molto difficile dire quando. Da quando ero bambino, all'asilo, con le suore, io ho disegnato un quadrigno di una suora che andava all'ospedale a farsi togliere le tonsille a 4 anni, un quadrigno. Da allora mi sono appassionato. Poi ho fatto studi artistici, ho fatto il liceo artistico all'Accademia di Belle Arti di Brera, ho letto molto, perché io sono autore anche, di solito scrivo quello che disegno. Mi è sempre piaciuto poter disegnare quello che scrivo e ancora riesco a farlo, sono contento. Enfim, para ele é muito difícil lembrar em que momento que ele começou a desenhar, porque foi ainda quando ele estava na creche. Quando ele estava na creche, ele tinha 4 anos e uma das freiras que cuidavam deles, fez uma cirurgia e ele desenhou, fez uma história em quadrinhos e se apaixonou e seguiu estudando o caminho artístico, fez a Academia de Brera. E como ele também escreve, não só desenha, ele gosta muito de poder desenhar as histórias que ele mesmo escreve, porque ele não é somente um desenhista, ele é um autor de quadrinhos também. Legal. Queria saber do Carlo como é que está sendo a experiência aqui na CCXP, que começou hoje, que é diferente de outros eventos de quadrinho, né? Como é que está a expectativa? Allora, come sta sendo per te adesso? Come sta per te conoscere questo evento, la Comic Con Experience, e qual è la tua aspettativa di come sarà questo immenso festival? Francamente non mi aspettavo questa proporzione, è veramente gigantesco. Io partecipo a eventi importanti, ma non di questa proporzione, non così grandi. E sono un po' spaventato, devo essere sincero.
ma francamente siccome è un mondo che amo questo mondo, amo i quadrinos, amo la fiction, il cinema, per cui sto bene, mi fa molto piacere essere qui. Ele, sinceramente, está um pouco assustado com a dimensão, com o tamanho do evento, porque todos os eventos que ele participa, nenhum tem toda essa dimensão. Então, mas como é um assunto que ele gosta muito também, ele gosta muito de fiction, de cinema, então ele está muito feliz de estar participando. Carlo, o Napoleone ele é um personagem que ele tem influências do cinema, da literatura noir principalmente, da filosofia, da psicanálise. Ele tem a Carla do Marlon Brando. Como é que nasceu esse personagem tão maravilhoso? De onde é que saiu a ideia de fazer o Napoleone? Napoleone c'è influenza di cinema, filosofia, psicanalisi, anche c'è la fisionomia di Marlon Brando. Allora, come è stato per te creare questo personaggio? Dobbiamo dire due cose sulla casa editrice Bonelli. Bonelli è un editore d'avventura, western, fantascienza, adesso si occupa anche di fantascienza, ma è comunque un autore d'avventura. Se non che nasce un personaggio in Bonelli che si chiama Dylan Dog. Dylan Dog è l'indagatore dell'incubo, parla dell'inconscio, parla degli incubi, dei sogni, delle figure mostruose dell'inconscio. Ha avuto molto successo in Italia, per cui Bonelli ha aperto a un tipo di fumetto che fosse più introspettivo e che potesse unire all'avventura anche una riflessione sulla psicanalisi, sull'inconscio, sul mondo dell'interiorità. È per questo che io poi, grazie a questo successo di Dylan Dog, ho potuto sviluppare questi temi e questi argomenti. Então, precisa ser falado duas coisas sobre a editora Bonelli, que é basicamente uma editora de aventura, mas também tem espaço para fantasia, né, a fantasciência, né, ciência fantástica. E antes de Napoleone teve o Dylan Dog, que é um personagem que abriu espaço para uma especulação, uma narrativa mais do inconsciente, que o Dylan Dog ele é o investigador do pesadelo. Então, a editora já estava mais aberta para esse tipo de reflexão. Então, Napoleone também, por que não falar de psicanálise? E tutto questo mondo che parla dell'inconscio. Sim, daí todos os aspectos que falam do inconsciente. Então, ele usou todos esses aspectos que são os assuntos que ele gosta para criar esse personagem. Legal. Ali nos bastidores a gente estava falando de roteiro e arte. Tu quer tirar a tua dúvida? Sim, sim. A gente estava falando um pouco sobre as obras que a gente tem aqui e tal, né? A gente falou do Marlon Brando e das referências. E aqui na CCXP a gente tem muitas obras que se tornaram outras coisas, outras mídias, né? Do quadrinho para o cinema, para a TV. E eu queria saber se existe um desejo, né, de adaptar alguma obra dele para audiovisual. Qual seria e se ele teria algum ator em mente, alguma atriz em mente? Cosa? Stavano parlando su come qua nella CCXP c'è molto personaggio che già hanno non solo stato in fumetti ma già in altra media, cinema, in serie televisivo. E se tu c'è questa idea, questa voglia di fare un cinema o una opera audiovisuale di un personaggio tu, quale sarebbe? E se tu già e se c'è un attore che ci piacerebbe? Dunque, adesso sarebbe troppo lungo spiegare la relazione stretta che c'è fra il cinema e il fumetto. Sarebbe veramente troppo complicato, ma si capisce che c'è un legame molto stretto, perché si tratta di rappresentare storie e visualizzarle, costruire personaggi, le avventure, ispirandosi alle cose che ci sono piaciute. Io col cinema
ho pubblicato degli piccoli episodi legati a piccole storie di Dylan Dog girate a Roma. In più ho creato un personaggio che si chiama Ian Dix, che è un critico d'arte che si muove nel mondo della pittura e dell'espressione artistica, ed è da un po' di anni che sto cercando di realizzare questo film. Il problema è che per fare dei buoni film ci vogliono buoni soldi e non è così semplice trovarli per cercare di realizzare quello che si vorrebbe veramente fare. Ele falou que seria muito longo falar toda a relação que tem de cinema e quadrinhos, mas tem uma relação sempre muito estreita, que é uma forma de representar a história. E ele já participou de algumas produções de cinema, de curtas, de histórias que ele fez de Dylan Dog, de projetos que ele fez que foram já adaptados para obras audiovisivas. E ele tem um personagem que ele criou que se chama Ian Dix. E já faz um tempo que ele está tentando produzir, com essa ideia de produzir um filme desse personagem. Mas o grande problema é que para fazer bons filmes precisa de bons dinheiros. Precisa de muito dinheiro. Então, é uma coisa que já está há um tempo que ele está buscando, que não é assim simples de conseguir realizar, mas que sim, ele já tem esse projeto com o produtor, isso já está aquela ideia. Mas se tivesse bons dinheiros, É um orçamento infinito. Orçamento Ele vai chamar infinito. quem? qual seria o ator assim, que ele Allora, gostaria de ver? Hai capito? Se Dinheiros c'è infinitos. soldi infinito, quale sarebbe l'attore? Generalmente, quando si costruisce un personaggio, si pensa sempre a un attore. Napoleone e Marlon Brando 45enne. Ian Dix. A gente está vendo aqui na tela um pouco das ilustrações dele ali. Oh, vedi che vedi. Vedi come c'era? Per Ian Dix, siccome è un personaggio olandese, le storie di Ian Dix si svolgono ad Amsterdam, avevo pensato a Jeremy Irons 55enne, ok? Boa escolha, boa Aveva escolha. le physique du rôle, come dicono i francesi. E la compagna, la fidanzata di Jeremy Irons, doveva essere Julia Roberts. Per cui è abbastanza naturale che noi, soprattutto in quanto io scrivo e devo illustrare al disegnatore un riferimento fisico, somatico, per cui niente di più semplice di suggerire dei personaggi del cinema. Il mio personaggio preferito ormai non so più qual è. Io adoro Viggo Mortensen, per esempio. Se dovessi fare un film, gli chiederei di interpretare uno dei miei personaggi. E speriamo che lo faccia un giorno. Lu, Sim, daí ele falou que sempre quando ele cria um personagem já é natural que ele pense em um ator ou uma atriz já para representar esse personagem. Napoleone ele usou o Marlon Brando e para criar o Ian Dix, como ele é um holandês, ele pensou no Jeremy Irons. Jeremy Irons. E a namorada, que é a companheira, era a Julia Roberts. Então é a coisa mais fácil sempre tu usar um referimento de um personagem, de um ator que existe já para criar a arte, mas ele gosta muito de Viggo Mortensen. Gostei desse elenco, hein? Tá Tu vê que aprovado. o dinheiro liberado ele pegou todo, né? Può essere un buon attore, no? Può essere Parece una que buona- é, né? Acho que é um bom ator, né? Ele sabe usar o dinheiro liberado, né? Eu vou assinar esse cheque, então tá aprovado. ok. Aí firma com esta... Ah, sottoscrive. Tá com essa? Então, para a gente finalizar, você é um dos poucos autores que é maravilhoso na arte e no roteiro. Quais são as diferenças que tem em fazer um roteiro e fazer a arte de um quadrinho? E quais são as dificuldades em cada um deles? Tu sei un di poco autori che è tanto buono scrivendo come disegnando. E quali sono le difficoltà e la differenza di scrivere e di disegnare? Sì, spesso mi viene fatta questa domanda.
se preferisco disegnare o scrivere. Francamente, io ho sempre diviso le due cose, separandole. Quando scrivo anche per me, è come se leggessi per la prima volta quello che ho scritto, perché il momento in cui devi tradurre in immagini un testo, reinventi il testo e ricostruisci su idee che magari avevi trascurato quando stavi scrivendo. Per cui io direi che veramente mi scindo in due, mi apro, mi divido in due. La parte dello scrittore è uno scrittore e la parte del disegnatore é um disegnatore. Ele pensa sempre muito separado essas duas coisas. Então, quando ele escreve, mesmo que ele escreva que seja para ele mesmo desenhar, no momento que ele vai desenhar, é como se ele tivesse lido pela primeira vez aquela história. Porque ele realmente sente que ele se divide em duas pessoas. Então, quando ele escreve, depois ele vai desenhar, ele percebe que tem coisas que ele negligenciou quando estava escrevendo e ele pensa como desenhista e desenha depois. Então, ele faz as duas coisas como se fossem dois artistas separados. Uau, como o fragmentado do Shyamalan. Maravilhoso. Foi um prazer conversar com vocês dois, Carlo, e muito obrigada, Lu, também pela tradução maravilhosa. A gente pode esperar ver o Carlo aqui na CCXP? Sim, o Carlo ele vai ficar autografando aqui também. E a gente está lançando, né, essa obra dele aqui no Brasil, está trazendo o Napoleone, mas ele vai ficar também com a gente até domingo, aí também vai estar fazendo sessão de autógrafos para quem quiser bater um papo com o Carlo. Duas pessoas maravilhosas, é só chegar para conversar, que é sempre muito bom bater um papo com eles. Legal. Muito obrigada pela presença, gente. Vou deixar vocês se prepararem também para curtir a feira, visitar o Artist Valley, ir lá abrilhantar nosso espaço dedicado aos artistas e também prestigiar os artistas brasileiros. Quem sabe leva uns quadrinhos na bagagem, né, Carlo? E a gente volta a se esbarrar na CCXP. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Diego fica aqui comigo para a gente conversar um pouquinho mais sobre quadrinhos, sim.